Amém. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui, né? Dando continuidade ao nosso propósito de oração que Deus tem colocado em nossos corações para estarmos intercedendo. E hoje antepenúltimo dia, né, dessa campanha de oração. Eu sei que Deus já tem feito muito por nós, né, e ainda há de fazer por muitos, né? Sei que Deus, Ele é fiel, Ele vela pela sua palavra e Ele é totalmente diferente de nós, né? Porque nós às vezes falhamos, muitas vezes com os seres humanos nós falhamos, mas Deus, Ele é supremo, soberano sobre todas as coisas e Ele não falha, né? Então é maravilhoso quando nós pensamos sobre isso, né? E mais uma vez estamos aqui nesta tarde, dando início a esse projeto de oração, né? Esse propósito que Deus tem colocado em nossas vidas para estar partilhando com vocês. Estamos finalizando praticamente, né? Temos apenas mais um dia depois para terminarmos esse propósito de oração. Estaremos dando continuidade às nossas lives, né? Como de costume. Mas hoje eu gostaria de estar convidando você a nós estarmos estudando um pouco sobre o Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo que eu gosto muito, fala sobre ações de graça, né? Eu gostaria de ler esse salmo, são apenas poucos versículos, 5 versículos, mas que tem muita coisa a nos ensinar nesta tarde. O Salmo 100 nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre e de geração em geração, né? É um salmo pequeno, mas que nos convida a sermos gratos a Deus por tudo que Ele faz e fez em nossas vidas, né? E eu gostaria de compartilhar alguns pontos, né, que nós podemos aprender aqui neste salmo, né? Primeiro, devemos agradecer a Deus porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, está acima de todas as coisas, né? De tudo, e devemos adorar somente a Ele, não porque Ele pode nos fazer alguma coisa, né? Não porque Ele nos fez alguma coisa ou fará, mas devemos adorar a Ele porque Ele é Deus, está acima de todos nós, né? Então, o salmista nesse salmo nos convida a sermos gratos, a servir a Deus, né? Ele convida toda a terra a servir com alegria e a se apresentar diante de Deus, né? Segundo,
devemos agradecê-lo porque Ele nos fez. Deus nos fez, né? Deus nos criou, né? Ele nos fez como ovelhas do seu pastoreio, né? Ele nos escolheu para sermos seu povo, né? Então Deus é Deus infinito, né? Deus é misericordioso para conosco, né? E Ele está sempre cuidando de nós, mesmo quando nós ainda somos negligentes para com Ele. Deus, Ele cuida de nós, né? Então, Deus, Ele nos fez, Ele nos criou, né? Então, Deus nos fez com todo carinho e dedicação, né? E mais ainda, nos escolheu para sermos seu povo, né? Ele nos escolheu, né? Hoje existimos porque um dia o nosso Criador Supremo desejou isso, quis que fosse assim, né? Então Deus, Ele nos fez, por isso nós devemos sermos gratos a Ele. Terceiro, por que nós devemos sermos gratos a Deus? Porque Ele cuida de nós, né? Em qualquer situação da nossa vida, Deus sempre cuida de nós. Mesmo quando nós não enxergamos, Ele está lá cuidando de nós, né? Ele nos fez ovelha de seu pasto. O Senhor é o nosso pastor. Pastor significa, o sinônimo, cuidado, né? O sinônimo de pastor é cuidado. Então, Deus, Ele cuida de nós, independente das situações que nós possamos viver, independente das situações que nós possamos estarmos vivenciando, né? Ele cuida de nós. Ele está sempre zelando pela nossa vida, mesmo quando nós não enxergamos isto, né? Deus é tremendo, né? E nós vemos aqui, quarto, por que devemos agradecer a Deus? Porque Ele é bom, né? A palavra de Deus fala, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram de geração em geração, né? O Senhor é bom, né? O versículo 5, né, diz assim, do Salmo 100, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade, né? Então Deus, Ele é bom para conosco, né? Apesar de nós sermos cri-cris, cheios como diz, de não me toques, né? E às vezes raivosos com nós mesmos, achamos que somos donos da verdade, né? Que estamos acima de qualquer coisa. Mesmo assim, Deus não nos rejeita, Ele nos ama mesmo assim, né? Então, por isso, nós devemos agradecer a Ele pela sua bondade para conosco, né? Porque Ele é bom, né? O Senhor é bom porque Ele nos fortalece, né? Ele é bom porque Ele no dia da angústia, Ele sempre está conosco. E Ele nunca nos deixa só, né? Quinto, por que devemos agradecer a Deus? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. O seu amor dura para sempre, né? Então, nós vemos aqui que o amor de Deus dura para sempre, de geração em geração, né? E nós somos agraciados com esse amor, né? De uma forma tão tremenda, né? Quando nós olhamos para a cruz, o sofrimento de Jesus na cruz, né? Por tudo que Ele passou ali, nós entendemos que só por amor alguém poderia dar a sua vida num sofrimento tão terrível, numa morte tão cruel,
para nos trazer salvação, para nos trazer liberdade, só por amor. E se nós fôssemos colocar na balança, nós como seres humanos jamais teríamos essa capacidade de nos entregarmos, né, por outro, mas Deus se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro e enviou seu filho, o único filho, para morrer uma morte tão horrenda por amor de nós. Então, ele nos ama. Seu amor dura para sempre, né? Quantas pessoas começam a amar hoje e amanhã já dizem que não amam, né? O amor para eles é como algo passageiro. Só que eu entendo que quando uma pessoa diz que ama e depois deixa de amar, ela nunca amou. Ela nunca conheceu o verdadeiro amor. Porque o amor, ele perdura, ele não morre, né? Quando as pessoas chegam a dizer algo assim, é porque elas não viveram o verdadeiro amor, elas viveram simplesmente uma paixão. Algo passageiro, algo corriqueiro, né? Como fogo, né? Que você coloca na palha e queima rapidamente, levanta uma labareda rapidamente, assim é, né? Esse amor fugaz que acaba, né? Não é amor, né? Não é um verdadeiro amor. É simplesmente um gostar, uma paixão corriqueira. O amor verdadeiro nunca se acaba, né? Ele é sofredor, a Bíblia fala que ele releva, ele é capaz de perdoar, ele é capaz de passar por cima de situações difíceis. Então, este é o verdadeiro amor. E foi com este amor que Cristo nos amou. Deus não te ama hoje mais do que ontem e nem te amará amanhã mais do que hoje. Por isso, irmão, agradeça ao Senhor, como é bom saber que Ele nos ama, né? Então, agradeça sempre ao Senhor pelo seu amor. Sexto, por que devemos agradecer a Deus? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel e jamais Ele falha para conosco. Nós vemos aqui no versículo 5, né? A sua fidelidade é de geração em geração, né? Então, a sua fidelidade se estende de geração a geração. Então, Ele é fiel. Quantos não tomaram canos na vida, né? No trabalho, com falsos amigos na vida? Quantas promessas falsas já ouvimos? Com Deus, isso não acontece. Porque Ele promete e cumpre. Ele é fiel. Ele não falha. Ele não é como nós, né? Ele é fiel a mim e a você. Como dizemos, né? Como dizem algumas músicas cristãs, mas fiel a Ele mesmo e por ser fiel a Ele e usar de muita graça e misericórdia conosco, continua a nos abençoar. Então, Deus, Ele é fiel, Ele permanece fiel para conosco, mesmo quando nós somos infiéis, quando nós falhamos, quando nós deixamos de lado tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Ele permanece fiel. Então, nós vemos aqui nesses poucos versículos, né? Que Deus, Ele é Deus, porque devemos agradecer a Ele, porque Ele é Deus, né? Porque Ele nos fez, né? Porque Ele cuida de nós como ovelhas, né? Porque Ele é bom, né? Porque Ele é bom, porque Ele é fiel,
porque Ele nos ama acima de todas as coisas. E então Deus quer que eu e você sejamos gratos a Deus por todas as coisas, né? Gratos a Deus por tudo. E cada dia, queridos, nós temos que buscarmos sermos gratos a Deus. O salmista, nesse salmo, ele convida-nos a celebrar, né? Celebrar com júbilo ao Senhor, né? Celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, né? Oferecer a Deus o nosso melhor, né? Deus, ele nos ama e ele quer que eu e você, né, sejamos gratos a ele por tudo que ele tem feito em nossas vidas, né? Vejamos aqui em Naum, versículo de Naum, que fala sobre Deus, né? Naum capítulo 1, né? Ele fala sobre isso, né? Sobre este amor que Deus nos amou, né? Nós vemos que lá em Naum, né, o Senhor Deus fala que Deus é zeloso, né? É vingador. O Senhor também é um Deus que toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos, né? Nós vemos que Deus é um Deus que cuida de nós, e por isso ele também tem outros, como diz, predicados, né? A palavra de Deus fala que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quando nós saímos, né? Deu uma falha aqui, mas voltamos. Deus, ele é capaz de nos perdoar, né? O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, né? Ele repreende ao mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo. As rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensai vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todos. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se estrelassem como os espinhos e se saturem no vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca, né? Assim como a palha seca, como eu disse ainda agora, né? Muitos dizem que o amor deles acabaram. Eu não amo hoje mais do que eu amava antes. Meu amor acabou. Então nós vemos que esse era um amor de palha, como palha seca se queimou, né? Mas Deus, ele nos ama. E mesmo que nós sejamos pessoas pecadoras, capazes de sair da sua presença,
Muitas vezes negligenciamos a palavra do Senhor, deixamos de lado os preceitos que o Senhor nos ensina, as suas escrituras, deixamos de obedecer a Ele. Mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele cuida de nós, né? Ele não nos desampara. Versículo 12 de Naum 1 diz assim: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais inúmeros que sejam, ainda serão exterminados. E ele passará, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então o Senhor diz que mesmo que nós tenhamos passado por aflições, mesmo que nós tenhamos passado por dificuldades, não mais passaremos, né? Porque o Senhor, Ele cuidará de nós como um pastor, um bom pastor, que cuida, que zela, né? Que é misericordioso, né? Ele cuida de nós. O Senhor é Deus, né? A Ele toda glória nós devemos dar. A Ele nós devemos dar todo louvor, porque Ele é Deus e não há outro Deus do qual nós possamos sermos salvos, a não ser o nosso Deus, o Deus dos céus e da terra, soberano, né, que está acima de todos nós, acima de todos, de tudo. Mesmo que venhamos passar por dificuldades, por doenças, enfermidades, mesmo que nós venhamos passar por tribulações, por falta, por desemprego, por falta de moradia, falta de alimento, Deus continuará sendo Deus na nossa vida, né? Mesmo que tudo não pareça mais como nós desejamos, né? Mesmo que tudo se desfaça, Deus, Ele continua sendo Deus. Mesmo que Ele não mude a nossa situação, mesmo que Ele não haja no momento difícil, Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e só a Ele nós devemos dar glória, e só a Ele nós devemos render louvores. Muitas vezes deixamos de vivenciar coisas grandes em nossas vidas, porque nós deixamos de confiar nesse Deus, né? No Salmo 101 ainda continua falando sobre a promessa desse grande rei, né? Da fidelidade do Senhor e o temor do Senhor, né? O rei, né, que promete, né? Um rei que sabiamente prepara um caminho de perfeição. Um rei perfeito, irrepreensível, né? Um rei que descreve um indivíduo como íntegro, né? Um rei que ele é reto, escolhido por Deus, que está acima de tudo. Um rei soberano, Jesus Cristo, sabedoria e integridade. Ele jamais nos rejeita, né? E Ele rejeitará o mal, sim, né? Mas, mesmo assim, Ele nos ama. Ele cuida de nós. E se nós formos vermos em outros textos da Bíblia, esse amor tão grande com que Ele nos amou, né? Nós vamos aprendermos mais da palavra do Senhor. Lá em Coríntios, né? Em 1 Coríntios, se eu não me engano, fala desse grande amor com que Ele nos amou. Que o amor é algo tão supremo, tão maravilhoso. O amor, ele não ensoberbece, ele não se ira, né? O amor, ele
tudo suporta, né? Então vejamos aqui o que o texto vai nos ensinar, né? O amor é altruísta. Então, o amor é um dom supremo. Eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, e se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas impróprias e próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conheceremos como também sou conhecido. Agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, nós vemos no Salmo 100, né? A gratidão a Deus por tudo, né? Que Ele nos amou primeiro. Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos deu vida, Ele cuida de nós, né? Ele é bom. Mesmo quando nós não merecemos, Ele é bom. E nós vemos que sem esse amor supremo na nossa vida, nós não vamos alcançarmos a vida eterna. E acabamos de ver aqui neste último versículo que Deus, Ele é amor, né? E a coisa mais importante que nós aprendemos, que Ele nos ensina, é que temos que permanecer na fé, na esperança, né? E no amor. Então, temos que permanecermos na fé e na esperança, que Deus um dia virá nos buscar, né? E temos que estarmos preparados, queridos. Temos que estarmos preparados, buscarmos, sermos gratos a Deus e aprendermos com Deus, com tudo que Ele tem nos feito, né? Ele tem nos amado, Ele tem derramado o seu sangue, Ele nos derramou o seu sangue lá na cruz por nós. E hoje
né, mais de milhares de anos, né, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Nós estamos sujeitos a mudarmos, porque somos seres humanos falhos, mas Deus não, queridos. Deus, ele permanece e ele permanecerá fiel para conosco, mesmo que tudo falhe, que tudo passe, porque ele é fiel e ele jamais mente, ele jamais nos esquece, ele jamais faz uma promessa que não vá cumprir, né? Então, Deus nos ama, queridos. Ele nos ama de uma tal maneira que ele derramou o seu filho ali na cruz por nós, né? E nesta tarde, queridos, que nós estamos aqui para sermos gratos a ele por tudo que ele tem feito na nossa vida, né? Por tudo que ainda há de fazer, pela salvação das nossas vidas, pelo privilégio que ele nos deu de conhecermos esse Deus maravilhoso, de podermos escolher, trilhar, obedecer, ser fiel e perseverarmos nesta palavra. Deus, ele espera que eu e você estejamos firmes, preparados para esperarmos o último dia, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, Deus, ele quer que nós estejamos preparados, firmes, constantes, perseverantes na fé, na nossa fé, não deixando sermos abalados por nada, não deixando que nada venha nos tirar deste caminho, do nosso alvo. Porque, queridos, na nossa caminhada nós vamos encontrar muitas dificuldades, vamos encontrar muitos obstáculos, mas não podemos deixar que esses obstáculos nos parem, nos tire da nossa rota. Não podemos deixar que os obstáculos, as dificuldades, as tempestades do nosso dia a dia nos tire da presença de Deus. Só podemos alcançar a vitória quando nós permanecemos firmes na presença do Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Ele permanece fiel, embora nós sejamos infiéis para com Ele. Ele continua sendo fiel. Ele permanece. Então, queridos, nós devemos estar sempre buscando, estarmos na presença do Senhor, buscando, estarmos orando, fazendo a vontade do Senhor, porque Ele espera que eu e você estejamos firmes até o dia que Ele virá nos buscar. Ele espera que eu e você, se nós formos olharmos para as dificuldades, para as lutas que nos envolvem no nosso dia a dia, que estão tentando nos enfraquecer na nossa fé, na nossa caminhada, nós não prosseguimos. Por isso, nós temos que olharmos firmemente para o Senhor, olharmos unicamente para o Senhor, porque só Ele cuida de nós, só Ele é fiel, só Ele merece todo louvor. Queridos, e quando nós decidimos na nossa vida caminharmos observando, sendo gratos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele tem feito, pelo seu cuidado para conosco, pelo seu zelo para conosco, pelo seu fortalecimento, porque Ele nos fortalece, Ele nos renova a cada dia. Há dias que nós nos sentimos fracos, frágeis, e muitas vezes queremos desistir da nossa caminhada cristã, mas o Senhor nos fortalece todos os dias. Isso, queridos, é porque nós somos seres humanos,
Somos carne, somos sujeitos a fraquezas, mas o Senhor, Ele é fiel e permanece fiel, mesmo ainda sendo nós infiéis. E nesta tarde, eu convido você que está aí do outro lado a refletir como você tem andado diante de Deus. Você tem sido grato a Ele? Ou você tem buscado, somente buscado de Deus? Você só tem chegado a Ele para pedir, para buscar, para querer? Ou você tem chegado diante dele simplesmente para adorá-lo? Para dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és maravilhoso. É momento de nós refletirmos. É momento de nós pararmos e pensarmos como nós temos nos achegado a Ele. Como nós temos nos apresentado diante de Deus. Com o nosso coração contrito, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração aberto, esperando, se derramando diante dele, esperando receber dele a unção dele, ou esperando bens, coisas materiais. Então, queridos, que nesta tarde eu e você possamos buscarmos, estarmos diante dele, pedindo que ele nos encha, que ele nos fortaleça, que ele venha derramar da sua presença, da sua unção, desse amor profundo, amor pelas almas, amor pelo próximo, que Deus possa nos revestir de graça e amor, que possamos sermos perseverantes em obedecermos a sua palavra, em cumprirmos a sua palavra, em estarmos na sua presença e deixar que ele nos envolva, que ele nos trate, que ele nos limpe de tudo que não pertence a ele. Nós estamos vivendo os últimos momentos aqui na Terra, queridos. E é necessário que nós nos despertemos para isso. Quantos sinais têm se mostrado da vinda do Senhor e nós estamos desapercebidos? Quantas coisas têm acontecido? A Bíblia fala que quando vir guerras, fome, irmão contra irmão, pais contra filhos, filhos contra pai, nações contra nações, ainda não é o fim. Enfermidades que não têm cura, ainda não é o fim. É apenas o começo das dores. Então, queridos, é motivo que eu e você nos atentemos a isso, que nós fiquemos atentos ao chamado de Deus, que nós venhamos nos colocar diante de Deus realmente como servos, ovelhas que precisam ser tratadas, curadas, que precisam ser trabalhadas para subir com o Senhor para a glória. Que o nosso objetivo maior tem que ser a glória. Que o nosso objetivo principal tem que ser estar com Deus, subir com o Senhor para a glória. Fazer parte daquele grande coral, daquela grande mesa que está sendo preparada. Eu e você temos que pensarmos nisto. Muitas vezes nós só queremos nos achegar a Deus querendo que Ele faça algo por nós.
mas temos que nos achegarmos a Deus, querido. Sermos gratos por tudo, é claro. Sermos gratos, gratos. Louvarmos ao Senhor todos os dias. Adorarmos o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Quando nós adoramos, quando nós glorificamos, dizemos que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, o Senhor, Ele é fiel em cumprir as suas promessas para conosco. Quando nós buscamos a sua palavra, a sua presença primeiro, buscamos fazer a sua obra primeiro, as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso não significa que nós vamos fazer a obra ou buscar o Senhor pelo que Ele pode fazer. É motivo de nós buscarmos a presença do Senhor e sermos gratos. Gratos, gratos, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado de mim, de você. Tem cuidado da minha família e da sua família. Tem cuidado da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Embora tenhamos vivenciado tantas dificuldades, Deus tem cuidado de nós. Ai de nós se não fosse o amor de Deus. Ai de nós se não fosse a mão de Deus nos protegendo. Ai de nós. Há muito já teríamos sido destruídos. Há muito já teríamos sido, já tínhamos perecido. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus, Ele é fiel para comigo e para com você. E Ele tem estado todos os dias, querido, cuidando de mim e de você. Que nós possamos nos alertarmos a isso. Estarmos perseverantes na fé, na palavra, na oração e principalmente no amor. Como acabamos de ler, nós podemos fazermos tudo. Se não tiver amor, nada valerá. Então nós temos que estarmos fundamentados neste amor, neste evangelho de amor que o Senhor tem nos ensinado. Aqui no versículo 30 do Evangelho de João, capítulo 20, diz assim, capítulo 20, versículo 30 do Evangelho de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, queridos, nós temos que crer nesse Deus maravilhoso e obedecermos a Ele, né? E sermos fortalecidos dia a dia na sua palavra. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. E esse Deus que está em nós, Ele nos fortalece. Ele nos faz romper barreiras. Ele nos faz passar pelas dificuldades, pelas aflições e vencermos. Mas para isso, temos que sermos fiéis. Temos que obedecermos a sua palavra, andarmos em novidade de vida, andarmos em retidão diante dele. Amém, queridos? Então, quero convidar você, neste momento, a orar, tirarmos um período de oração pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa família. Amém? Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor. Mais um dia. Estamos chegando ao fim desta campanha de oração.
Senhor, nós estamos terminando este propósito. Senhor, nós nesta tarde queremos entregar as nossas famílias, os nossos filhos, nossos netos. Senhor Jesus, as famílias dos nossos ouvintes que estão aqui conosco e de todos que ainda vão ouvir esta mensagem. Senhor, eu te peço que a tua mão esteja sobre cada um, protegendo, livrando de todo mal, de todas as dificuldades. Que o Senhor esteja fortalecendo, trazendo salvação, trazendo, ó Deus, livramento, cura da alma, do espírito, cura do corpo, cura das enfermidades. Senhor, eu entrego a nossa cidade em tuas mãos. Senhor, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a nossa cidade, guardando e protegendo, livrando de todas as afrontas do inimigo, de todas as ciladas do inimigo, protegendo das enfermidades, de todos os levantes. Senhor, guardando a nossa cidade, protegendo todas as entradas e saídas dessa cidade, guardando, ó Deus, este lugar. Deus poderoso, nesta tarde eu quero também entregar o nosso estado de Goiás, na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, protegendo, guardando todos os nossos dirigentes, aqueles que estão à frente, Senhor, deste estado. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar sabedoria, entendimento e que venham governar com sabedoria. Deus poderoso, eu oro também pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos ministros, secretários, deputados, senadores. Que o Senhor esteja na frente de cada um, tomando, Senhor, as decisões, que sejam tuas decisões e não as deles. Deus poderoso, que o Senhor faça um grande mover no Congresso, no Senado desse país, Pai. Mudando situações, transformando situações. Deus misericordioso. Senhor, nesta tarde, eu repreendo toda nuvem negra que paira sobre este país. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde e nos proteja e cuide de cada um de nós. Senhor poderoso, Deus santo, cuida dos nossos ouvintes, cuida dos seus familiares, cuida dos seus filhos, dos seus projetos. Deus, e que nesta tarde o Senhor entre com providência na vida de cada um. O Senhor que conhece cada pedido que tem sido feito nesses dias, cada propósito que tem sido colocado diante do teu altar. Pai, nesta tarde, que o Senhor esteja liberando, Senhor, aos teus filhos as tuas bênçãos. Pai misericordioso, nesta tarde, estamos diante de ti, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor continue conosco, fortalecendo as nossas vidas, renovando as nossas forças. Pai, nós somos carentes de ti, precisamos das tuas misericórdias, ó Deus. Senhor dos exércitos, nós somos fracos em ti, somos frágeis, mas a tua misericórdia é que cuida de nós. Senhor, é o teu Espírito que nos fortalece. Deus, toma conta de nossas vidas, Pai. Livra-nos de toda a retaliação do inimigo. Guarda-nos debaixo das tuas mãos potentes. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Cuida dos meus filhos, ó Deus. Protege, Senhor, cada um deles debaixo das tuas mãos.
Senhor dos exércitos, cuida dos meus netos, cuida do Enzo, da Júlia, da Mirle, guarda-os debaixo das tuas asas, ó Deus, protege. Santo de Israel, eu te peço, Senhor Jesus, pela vida do meu esposo, que o Senhor esteja renovando as forças, fortalecendo o Pai amado, que a cada dia ele possa ser renovado, revestido do teu Espírito, da tua unção, revestido de sabedoria, ó Deus. Dá-me sabedoria do alto, dá-me força, dá-me entendimento da tua palavra, Senhor. Renova as nossas energias, renova as nossas forças. Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, derrama sobre nós a tua graça, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, quebra nesta tarde, Pai, todas as correntes do mal, toda obra forjada, toda obra, Senhor Jesus, para destruição, para morte, seja destruída neste momento. Toda palavra contrária seja destruída pelo poder do teu sangue. E nós liberamos, Pai, palavras de bênção, de restituição, palavras de, oh Deus querido, de restauração sobre cada um nesta tarde. Restaura, Senhor, restaura famílias, restaura as nossas famílias, restaura, salva, liberta, traz, reconcilia contigo, Senhor, aqueles que estão afastados da tua presença. Senhor, entrega as minhas filhas na tua presença, que o Senhor tenha misericórdia delas, que o Senhor haja nos corações, que o Senhor faça milagres de restauração na vida delas. Que o Senhor mostre que só o Senhor é Deus. E não há outro Deus que possa ser invocado a não ser o Senhor dos exércitos. Deus misericordioso. Senhor, eu quero agradecer nesta tarde pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, buscando a tua face, adorando o teu santo nome. Que nesta tarde o Senhor receba toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Que o Senhor receba como cheiro suave as suas narinas. Pai, em nome de Jesus, nós Te invocamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Fica conosco nesta tarde, Pai. Fica conosco. Toma as nossas vidas em tuas mãos, nossos projetos, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, te peço nesta tarde, fica comigo, fica com a minha família, fica com os nossos ouvintes e abençoa cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade de oração, de tirarmos esse período de oração, de estarmos aqui buscando a face do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vocês e que o Senhor vos dê a paz. Amanhã estaremos aqui para estarmos terminando esse projeto de oração, esse propósito de oração. E convido a todos vocês que estiveram até aqui conosco, que venham estar conosco, juntamente conosco, entregando a Deus, né, este propósito de oração, entregando todos os nossos pedidos. Amanhã, né, o pastor Soares estará aqui conosco, né, para estarmos colocando nas mãos de Deus todas as nossas petições, todos os nossos projetos de orações, todos os nossos projetos particulares, familiares, né,
tudo aquilo que nós temos colocado diante de Deus. Amém? Então, quero agradecer a você que continuou conosco até aqui. E amanhã estaremos com vocês aqui novamente, né? Fique com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir.